Eu trabalho como agente penitenciário na prisão de Stragville. Agora, dizer isso provavelmente traz à sua mente todos os tipos de preconceitos, de imagens e ideias. Mas saiba que o trabalho é muito diferente do que você vê na TV. Não há tentativas de fugas noturnas, nem grandes confusões no pátio todas as tardes. E se os internos aparecem bêbados, é porque eles estão contrabandeando coisas para fora da cozinha. O turno da noite geralmente não é muito empolgante, mas tem as suas peculiaridades. Por exemplo, todos os guardas do confinamento sabiam sobre o chuveiro do bloco 2. No início era apenas uma curiosidade para ajudar a passar o tempo, um mistério a ser resolvido, ou algum tipo de aborrecimento pelo qual os presidiários passavam e podiam reclamar à vontade. Mas ninguém poderia saber o quão ruim a coisa ficaria no final. Eu sou oficial da unidade de confinamento dessa prisão desde que recebi a minha certificação. E por aqui há uma necessidade real de oficiais do sexo masculino, em uma instalação que é exclusivamente masculina. Normalmente a equipe é pequena, cada um atendendo a uma necessidade específica. Meu temperamento era considerado benevolente em uma unidade geralmente ocupada por sujeitos embrutecidos. Eu fui designado para a unidade para preencher também a uma função específica. Nesses 2 anos que eu estou aqui, eu vi e ouvi algumas coisas que não se costuma ver na TV. Já ouvi comunicação em código feita por batidas nas grades. Já me jogaram todo tipo de coisa pelos orifícios das portas, pelos quais enfiamos a comida e as roupas. E já fui chamado de alguns nomes bem pitorescos. Também tropecei na minha cota de corpos enforcados ou sangrando, que precisavam da minha atenção médica imediata. O chuveiro número 5, porém, foi definitivamente a coisa mais estranha que eu já vi por aqui. Eu não sei explicar quando a coisa começou a acontecer, mas também duvido que qualquer outro por aqui pudesse. Sendo direto, às vezes, quando você colocava um preso no chuveiro número 5, ele reaparecia no chuveiro número 3. Para aqueles que não estão familiarizados com a configuração de uma unidade prisional, me deixem explicar. Cada bloco possui 28 celas, 14 no piso inferior e 14 no piso superior, acessíveis por uma passarela. E há 5 chuveiros em cada bloco. Os chuveiros de 1 a 5 estão em ambos os lados das celas 1 e 14. Os chuveiros 2 e 4 em ambos os lados das celas 15 e 28. E o chuveiro 3 fica entre as celas 21 e 22. Os presos tomam banho em 2 turnos por noite, o que leva cerca de 3 a 4 horas, e compõe a maior parte do nosso trabalho noturno. As noites de banho do bloco 2 são as segundas, quartas e sextas. Os presos são algemados, retirados das celas, pesados, cabelos cortados e colocados no chuveiro para que nós possamos revistar suas celas. Eles têm cerca de 15 minutos para se lavar e se secarem, antes de voltarmos para algemá-los e devolvê-los às suas celas. E enquanto eles estão tomando banho, eles estão trancados em uma cela de chuveiro, do tamanho de um chuveiro doméstico comum, enquanto nós vamos para o próximo bloco para fazer exatamente a mesma coisa. Em algum momento, dentro desse período de tempo de uns 15 minutos, o preso dentro do chuveiro número 5 irá fechar os olhos, piscará ou talvez irá enxaguar o cabelo e, de repente, aparecerá no chuveiro número 3.
No início, isso acontecia de 2 a 4 vezes por mês. Nunca era algo que se pudesse precisar o momento. E às vezes nós fazíamos apostas sobre quando a coisa aconteceria. Também nunca aconteceu o contrário. O chuveiro número 3 estava quebrado, então nunca o usamos. Mas quando uma vez colocamos um preso dentro do chuveiro número 3 para testarmos a coisa, ele nunca foi a lugar nenhum. No início, isso acontecia de 2 a 4 vezes por mês. Nunca era algo que se pudesse precisar o momento. E às vezes nós fazíamos apostas sobre quando a coisa aconteceria. Também nunca aconteceu o contrário. O chuveiro número 3 estava quebrado, então nós nunca o usamos. Mas quando nós colocávamos algum preso no chuveiro número 3 para o testarmos, ele nunca aparecia em outro lugar. O chuveiro número 5 era um mistério que nos proporcionava uma pausa mais que necessária dentro de um trabalho tedioso. E nos primeiros 4 meses nós ríamos da cara confusa dos internos que apareciam dentro do chuveiro número 3, com a cabeça cheia de shampoo ou procurando freneticamente por uma toalha que não estava lá. Era tudo um jogo de apostas e de diversão entre os presos, até que o interno Ferris desapareceu. O interno Ferris foi um dos poucos que não pediu para usar o chuveiro número 5. Outros brigavam como gatos para conseguir aquele chuveiro. Eu vinha ao bloco muitas noites, escutando como eles discutiam sobre quem iria tentar naquela noite. Até mesmo tentavam trocar suas bandejas de café da manhã pelo lugar de alguém na fila do chuveiro. Um preso em particular, o Garvey, ele costumava vender a sua bandeja de café da manhã pelo lugar na fila, que o levaria ao chuveiro 5 todas as noites. Uma noite nós tínhamos acabado de o retirar e colocar o próximo homem dentro do chuveiro 5, apenas para nós nos voltarmos e encontrarmos o chuveiro 3 ocupado e o 5 vazio. Garvey ficou fazendo beicinho, como se fosse uma criança zangada. Todos eles tentaram, mas na verdade menos da metade deles chegou a experimentar a coisa. E nenhum deles experimentou como Ferris. Quando chegou a vez de Ferris naquela noite, ele disse que não queria tomar banho no 5. Normalmente isso não teria sido um problema. Havia muitos outros, geralmente dispostos a tomar o seu lugar. Mas esta noite o Ferris era o último no meu turno. Garvey imediatamente começou a gritar sobre querer tomar o seu lugar, mas eu o ignorei. Naquela noite, tudo em que eu pensava era na comida que estava me esperando na geladeira e na perspectiva de terminar outra noite de banho. Havia também a questão do cheiro do Ferris. Ferris vinha se recusando a tomar banho nas últimas 7 noites. O pessoal do outro turno não cumpria as regras como nós, sobre todos os presos tomarem banho pelo menos uma vez por semana. E a administração começou a notar o seu odor. Então eles enviaram ordens após a última inspeção, para que Ferris tomasse banho esta noite, sozinho ou com ajuda. Então eu falei: "Olha, Ferris, você vai entrar naquele chuveiro. É o único que eu tenho disponível e você é o último da minha fila." Ele disse: "Eu não vou entrar naquele banho." Ele disse isso enquanto olhava para mim através do vidro da porta. Dispensei o oficial Pervis quando ele começou a caminhar em nossa direção. Eu não queria assustar Ferris e criar uma situação onde não precisava haver uma. "Olha, Ferris,
Nós podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Se você recusar a entrar no banho, eu posso chamar um bando de sujeitos bem putos para te arrancar daqui e te enfiarem no chuveiro. Ou você pode ser um adulto e tomar o seu banho, para que nós possamos terminar aqui por hoje. O que vai ser? Ele argumentou um pouco, mas, no final, ele aceitou colocar as algemas e foi para o chuveiro número 5 calmamente. E eu sempre vou me arrepender de tê-lo feito ir. Ele estava rezando quando eu fechei a porta do chuveiro. Ele era um sujeito muito religioso e um chuveiro que fazia as pessoas desaparecerem era algo que ele não confiava e nem compreendia. Eu tirei as suas algemas, o tranquei e, a princípio, eu não pensei que ele fosse realmente tomar banho. Mas, enquanto eu descia as escadas, ouvi a água sendo aberta. Então decidi aproveitar o tempo e dar uma rápida ida à nossa sala de descanso, onde eu poderia fazer uma refeição rápida. Para mim, a pequena crise havia sido evitada e era a hora de uma merecida recompensa. 15 minutos depois, voltei para encontrar 3 chuveiros ocupados e 2 chuveiros vazios. Bem, um não estava exatamente vazio. A toalha do Ferris ainda estava pendurada na porta e a sua saboneteira estava no parapeito. Mas do próprio Ferris não havia sinal. O oficial Purvis olhava em volta sem entender muito bem o que havia acontecido. E se perguntou em voz alta se nós tínhamos enchido todos os chuveiros antes de sairmos. Eu disse que sim, e Purvis e eu passamos a hora seguinte procurando em cada chuveiro e cada cela do bloco. E cada cela e chuveiro dos outros 3 quadrantes para garantir. Verificamos o circuito fechado de TV, mas não havia nenhum vídeo dele saindo do chuveiro. O vídeo mostrava tomando banho e depois sumindo no minuto seguinte. O chuveiro não havia transportado Ferris para um chuveiro diferente dessa vez. Simplesmente ele tinha desaparecido. Os 3 dias seguintes foram um pesadelo. O desaparecimento de Ferris levou a uma busca de emergência em todos os dormitórios. Um amplo bloqueio no complexo e o envio de uma equipe canina a uma caçada humana em todo o condado, que se estendeu também aos condados vizinhos, antes de ser finalmente cancelada após 2 semanas de buscas infrutíferas. Por 3 dias nós fomos interrogados e tivemos que fazer várias declarações verbais e por escrito. E fomos interminavelmente interrogados por oficiais locais e federais. As câmeras mostravam claramente que nós estávamos ausentes do bloco quando Ferris desapareceu. Então, depois de 3 dias, eles não tiveram escolha, a não ser nos deixar voltar ao trabalho. Nós não tínhamos certeza do que fazer em relação ao incidente, mas acreditamos a coisa como mais uma das estranhezas do chuveiro número 5 e continuamos trabalhando normalmente. Mas nós não usamos mais o chuveiro número 5, porque parecia que a estranha magia finalmente havia se azedado. Nós até pedimos um favor à manutenção e consertamos o chuveiro número 3. O que significou que continuamos a ter 4 chuveiros funcionais no bloco 2. Eu já falei muito sobre mim nessa história, mas ainda não falei dos homens com quem eu servi no presídio. O oficial Purvis era os nossos músculos, com 1,80 m de altura e um corpo de barril. Tenho certeza de que todos os internos pensavam que ele se comunicava apenas por meio de grunhidos e por um ocasional "vá para o inferno". Porém, se você não fosse um dos presidiários,
Ele era um dos sujeitos mais legais que você gostaria de conhecer. Passei muitas tardes na sua varanda dos fundos, com uma cerveja na mão e o cheiro de bifes na grelha, enquanto conversava com o terceiro membro do nosso trio, Macman. O sargento Macman era um veterano com já 10 anos de experiência e que passava a maior parte do tempo cuidando da papelada e respondendo às perguntas dos nossos superiores. Ele nos deixava lidar com a maior parte do trabalho braçal do dia a dia, enquanto ao mesmo tempo nos isolava dos relatórios e registros mantidos com precisão por ele. Macman estava longe de ser o que você chamaria de alguém imponente. Media cerca de 1,50 m e usava óculos com aros grossos. Mas ele conhecia o seu trabalho e sempre tinha algo sobre o que nos orientar. E ele foi o último sargento com quem eu servi naquela unidade de confinamento. 3 meses se passaram e as dúvidas e questionamentos sobre o desaparecimento de Ferris estavam começando a desaparecer. E depois que as investigações e os inquéritos determinaram que nós não tínhamos nada a ver com o desaparecimento dele, eles nos colocaram de volta no trabalho e só nos disseram para que vigiássemos mais de perto no futuro. Conversamos sobre isso às vezes, especulando o que poderia ter acontecido com ele, mas acabamos perdendo o interesse depois que a papelada acabou e o assunto esfriou. Ferris havia ido embora, mas nós ainda tínhamos um trabalho a fazer. Os banhos continuaram normalmente e os dias se transformaram em semanas. E foi num domingo quando ele voltou. Aquele foi um domingo bastante tranquilo no confinamento. Não fazemos os banhos no domingo à noite. Então a noite era passada limpando e distribuindo artigos de toalete. E geralmente nós apenas buscávamos algo online para assistir quando tínhamos tempo livre. Também trazíamos comida para compartilhar na maioria dos domingos. E este não foi uma exceção. Eu levei frango, Purvis trouxe refrigerante e Macman trouxe uma torta de nozes que sua irmã havia feito. Por volta das 9 horas, nós havíamos terminado a nossa papelada, distribuído todos os artigos de toalete e estávamos estufados com a comida e prontos para encontrar algum filme para assistir. Eu estava com os pés apoiados na mesa e estava me preparando quase para tirar uma soneca, quando o som de chutes nas portas começaram no bloco 2. Macman ergueu os olhos na tela e suspirou. Eu sabia que era bom demais para ser verdade. Saímos para o bloco para ver o que estava acontecendo. E quando Purvis e eu passamos pela porta, escutamos os gritos de chuveiro número 3. É Ferris! Ele está morrendo! Subimos correndo as escadas de 2 em 2 degraus, e o que eu vi vai me perseguir até o dia da minha morte. Eu tinha visto homens se machucarem dentro dessa linha de trabalho. Eu tinha visto homens serem esfaqueados. E eu tinha visto alguns homens morrerem na minha frente. Mas eu nunca tinha visto nada que superasse esse nível de crueldade. Era realmente Ferris, e chegamos a tempo de escutar os seus últimos suspiros e o seu ofegar enquanto seus pulmões se enchiam de sangue. Ele estava deitado no chão sujo do chuveiro, onde o seu sangue se acumulava em torno, enquanto tentava fluir para o ralo. E então ele estremeceu nos seus últimos instantes de vida. Ele estava nu, mas pelo menos naquele momento nós fomos poupados de ver a sua genitália mutilada, por causa da posição fetal que ele havia tomado. Uma enfermeira nos contaria mais tarde que os seus genitais haviam sido cortados e fatiados cruelmente antes dele morrer, e o seu estômago e intestinos eram uma confusão de tecido picotado.
Nós não soubemos dessas coisas até mais tarde, mas o que nós vimos já tinha sido terrível o suficiente. Sua pele havia sido cortada como se fosse por longas garras, e suas costas parecia como se alguém tivesse tentado descascá-lo uma tira de cada vez. Seus braços, pernas, pescoço, rosto e especialmente as suas costas estavam em tiras sangrentas. E quando ele finalmente morreu, eu considerei isso como uma misericórdia. Vá buscar o sargento, disse o Purvis para mim enquanto McMahon avaliava a situação. Eles resolveram tirar Ferris do chuveiro usando um lençol, deixando um rastro de sangue no caminho. Isso deu início a um novo bombardeio de papelada burocrática. As imagens do circuito fechado de TV foram examinadas quadro a quadro, e as declarações das testemunhas foram coletadas e registradas. Felizmente, nós tínhamos feito todas as nossas rondas, e um de nós havia passado pela câmera, menos de 30 minutos antes dele aparecer no chuveiro. Foi concluído que o incidente não havia sido negligência nossa, e a narrativa que eles construíram em cima dos fatos era tão fraca quanto inacreditável. Mas ela manteve os nossos rabos fora do fogo, então nós não a questionamos. Segundo eles, Ferris conseguiu se esgueirar pelas grades do chuveiro e conseguiu entrar no sistema de ventilação. Os outros internos provavelmente o estariam alimentando e avisando a ele para onde ele deveria se mover. Depois de 3 meses, ele ficou entediado e se jogou em um dos grandes ventiladores do sistema de ventilação, sendo mutilado. Ele se arrastou de volta para um dos chuveiros, o 3 dessa vez, e gritou por ajuda, sendo escutado pelos outros presos. E foi lá onde o encontramos. Nenhum preso admitiu ter falado com Ferris desde que ele desapareceu, e nenhum sangue foi encontrado dentro da ventilação. Mas essa era uma narrativa muito melhor do que um chuveiro que teletransportava os presos de um chuveiro para o outro. A administração só queria uma papelada que parecesse boa. Fazer sentido era algo secundário. Depois disso, nenhum preso chegaria mais perto do chuveiro número 5. A história se espalhou e qualquer preso transferido para o bloco 2 se recusaria a entrar naquele chuveiro. E ficamos mais do que felizes em atender aos pedidos deles. Mais uma ocorrência bizarra dessas e provavelmente nos tirariam de nossas funções e nos separariam em outros blocos. Todos nós gostávamos de estar onde estávamos e não tínhamos pressa de ser mandados para outro local. Durante o mês seguinte, mantivemos um perfil discreto e tentamos o nosso melhor para manter os distúrbios ao mínimo. E se precisássemos de um lembrete do incidente, bastaria olhar para as manchas no chão do chuveiro 3, aquelas que nenhum esfregão conseguiu remover. Conseguimos manter a normalidade por cerca de 1 mês, antes da coisa sair completamente dos trilhos. Purvis e eu estávamos nos banheiros do bloco 3 e 4, quando eles trouxeram o nosso último garoto rebelde para os banhos. Everett era o que chamaríamos de um cliente frequente da solitária. Se soubéssemos que era ele quem iriam levar, nós o teríamos colocado de volta na solitária de onde o haviam tirado. Há 3 dias atrás, ele havia se metido em outra briga, provavelmente por causa das desavenças entre gangues, e agora ele estava de volta, e xingando sem parar. Quando nos perguntaram onde o deveriam colocar, logicamente que não pensamos no chuveiro número 5. Dissemos a eles para colocá-lo em algum outro chuveiro do outro lado,
que nós cuidaríamos dele mais tarde. Eu não sei se ele disse algo a eles ou não, que o fizeram fazer isso. Mas depois eles nos disseram que o colocaram no chuveiro número 5, o deixando lá algemado, porque ele estava sendo muito agressivo. Mas foi só quando terminamos de tomar banho tarde da noite e quando eu finalmente sentei a minha bunda na cadeira que eu fui me lembrar do Everett. Eu não ouvi um pio dele. Será que eles já o colocaram em uma cela? McMahon olhou para sua prancheta, conferiu as entradas e saídas e balançou a cabeça. Não, tenho certeza que eles o deixaram no chuveiro. Uma rápida olhada pelo vidro da nossa sala nos disse que ele não estava em nenhum dos chuveiros do andar térreo. Então, onde ele poderia estar? Nós tínhamos usado apenas os chuveiros da área inferior para os banhos. Quando perguntei depois por que o colocaram no chuveiro número 5, eles me responderam que era engraçado ver ele se mijando nas calças, com medo do chuveiro misterioso. Bem, para eles foi bem menos engraçado depois dos acontecimentos daquela noite. Nós estávamos nos preparando para sair e procurá-lo, quando um coro de gritos chamou a nossa atenção para o bloco. Os internos gritavam, tão apavorados como só presos acuados em suas celas são capazes de fazer. E todo o bloco estava enlouquecendo junto. Todos nós podíamos ver a porta do chuveiro 5 tremendo e tremendo, enquanto algo batia fortemente contra ela pelo lado de dentro, com um ritmo semelhante ao de uma máquina. E isso não era como qualquer chute que eu já havia escutado. E, adicionado aos gritos, isso me colocou instantaneamente no meu limite. O chuveiro número 5 havia se transformado em algo aterrador. Algo que não era totalmente compreensível para nós. E eu realmente não queria ver qual era o novo horror que iria sair de dentro dele. Mas, apesar da minha apreensão, eu comecei a me mover. No entanto, McMahon me parou e disse: "Eu cuido disso. Ligue para o capitão e peça ajuda aqui, enquanto vamos ver o que está acontecendo por lá." Esse ato dele me salvou naquele dia, mas às vezes eu gostaria que ele não tivesse feito isso. Ele e Purvis deixaram o posto às pressas, meio atrapalhados na porta enquanto procuravam as chaves. Então eles passaram pela porta, um atrás do outro, enquanto subiam os degraus com pressa. Eles estavam no topo da escada e indo em direção ao chuveiro quando a porta se abriu. A porta era de metal reforçado, e o que quer que estivesse do lado de dentro a havia separado da parede, arrebentando uma de suas dobradiças. A dobradiça pendia frouxa, com o concreto ainda agarrado a ela, enquanto algo escuro tateava, tentando sair pelo vão aberto. E a boca aberta brilhava sob as luzes do teto, enquanto a criatura lutava e se esforçava para se libertar de dentro do chuveiro. Eu vi Purvis dar um passo para trás, esbarrando em McMahon, enquanto os dois tentavam processar o que estavam vendo. E todos os pensamentos de pedir ajuda fugiram da minha mente, enquanto eu observava o desenrolar dos acontecimentos. A criatura se libertou pelo vão da porta com a parede, e uma gosma preta brilhava na porta arrebentada. Ela subiu pela parede, com um grito infernal e estalidos metálicos, que eu podia escutar com nitidez através do vidro blindado da janela. Então todo o bloco começou a gritar, e o coro infernal só foi abafado pelos gritos da criatura, enquanto ela deixava um rastro brilhante atrás de si na parede de concreto. Os oficiais, os meus amigos, ficaram parados como estátuas enquanto a coisa balançava sua cabeça sem olhos de um lado para o outro.
Ela parecia estar confusa com todos os gritos, o som ricocheteando no concreto. E eu pensei que eles poderiam escapar quando Purvis deu um outro passo hesitante para trás. Foi quando McMahon começou a gritar. Eu já tinha visto McMahon enfrentar o mais bruto dos internos. Tinha visto ele manter a linha durante os tumultos do último verão, enquanto nós barrávamos um portão contra uma dúzia de internos gritando. Mas esta criatura era demais para ele. Ele gritou alto, e isso cortou o barulho infernal no bloco como uma faca corta a manteiga. A criatura então virou a cabeça em sua direção, e a frente da sua boca bulbosa se abriu para revelar linhas de dentes serrilhados. Ele emitiu um som agudo, alto, como uma grande engrenagem se quebrando, e saltou da parede. Seu salto o levou direto para Purvis, que estava paralisado na frente do sargento que gritava. Ele o derrubou no chão, derrubando também a McMahon, e a boca bizarra se abriu novamente, para revelar as suas fileiras de dentes negros e brilhantes. A boca mergulhou e começou a arrancar pedaços da carne do homem que gritava, enquanto McMahon recuava, em um estado puro de terror. Ele pegou seu gás. A pequena lata de spray químico que geralmente é a nossa melhor defesa contra detentos agressivos. Mas sua mão tremia ao tentar quebrar o lacre que a prendia no coldre. Enquanto isso, a criatura devorava os pedaços arrancados de Purvis, que sangrava em abundância. Purvis não era um homem pequeno. Eu vi colocar as mãos em sujeitos que teriam me causado muitos problemas e facilmente os dominar como alguém que subjugasse a uma criança. Ele estava lutando contra a coisa, enquanto ela retalhava sua camisa, camiseta e peito. Mas seus músculos estavam perdendo a força e ele estava começando a enfraquecer. A criatura, de repente, levantou o que seria o seu focinho de uma só vez e mordeu o seu rosto. Logo a seguir, engolindo a cabeça do homem com uma única mordida. Isso enquanto Purvis chutava e se debatia sob ela. Vi McMahon se levantar e correr para a passarela, que tinha 2 pontos de saída. McMahon parecia pensar que, se ele conseguisse chegar ao outro lado, ele poderia escapar da criatura, fechando uma das sólidas portas de aço de uma das saídas. Foi quando a criatura soltou o crânio que estava mastigando e o ouviu descendo as escadas correndo. Ele saltou, como um sapo, e no caminho atingiu uma das luzes suspensas do teto, antes de cair no concreto com uma chuva de vidro e barras de metal retorcidas. Ao cair, a criatura saltou novamente e pegou McMahon pelas costas, enquanto ele corria para a porta. A porta possuía 2 grandes janelas de vidro, para que você pudesse olhar para o bloco e ver o que estava acontecendo a qualquer momento. A criatura se chocou contra McMahon e o esmagou contra uma dessas janelas como se fosse um inseto. Seu nariz se quebrou, seus óculos se estilhaçaram, e enquanto ele escorregava para o chão, eu pude acompanhar a sua caída, com o rastro de sangue que ele deixava. A única coisa visível era uma mão, agarrando-se espasmodicamente na barreira impenetrável entre ele e a liberdade, enquanto a criatura o devorava vivo. Eu não sabia o que fazer. Eu apenas fiquei lá, com o telefone em uma das mãos e o rádio na outra, que transmitia a mesma tagarelice bem-humorada que nós costumamos fazer a essa hora da noite por aqui. E era tão estranho pensar que havia pessoas tendo noites normais em outras partes do complexo, enquanto meus 2 melhores amigos estavam sendo devorados vivos diante dos meus olhos.
Na verdade, havia pessoas lá fora tendo noites bem confortáveis, preenchidas com nada mais urgente do que uma dor de barriga ou um preso indisciplinado que não queria ir para a cama. Naquele momento, parecia impossível que nossas realidades pudessem estar no mesmo plano de existência. Acho que foi aí que a minha mente explodiu. Ou talvez tenha sido quando eu levantei os olhos do rádio e vi a criatura olhando para mim, o seu rosto sem olhos encarando fixamente na minha direção. Foi aí que a minha mente simplesmente se quebrou. Deixei o telefone escorregar da minha mão. Deixei o rádio cair sobre a mesa e simplesmente me enrolei aterrorizado no chão, como se fosse uma bola. Não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas quando voltei a mim, o capitão estava me sacudindo e o inferno realmente tinha se aberto na terra. Eles entraram depois que eu não atendi ao rádio. Eles usaram as chaves de emergência para entrar na sala e me encontraram no chão em estado catatônico. Eles então olharam para fora e viram o sangue espirrando na janela. Eles temeram que um motim estivesse em andamento. Então haviam reunido sua equipe de resposta, uma equipe de 7 homens com equipamento anti-motim, e seguiram para o bloco. Ao olhar para a paisagem infernal e sombria, eu pude ver que várias das celas haviam sido abertas de alguma forma e que havia muito mais sangue no chão do que eu lembrava. A equipe entrou e foi atacada pelo que pensaram ser um leão da montanha. Eles foram rasgados em pedaços em uma questão de minutos. Apenas o líder da equipe conseguiu escapar, após jogar uma granada de flash na cara da coisa. Ela até chegou próximo à porta enquanto tentava alcançá-lo, mas acabou voltando para comer os restos dos outros 6 membros da equipe. O líder da equipe disse que parecia que alguns dos presos também haviam sido mortos, embora ele não conseguisse descobrir como isso estava entrando nas celas. Eles me procuraram em busca de respostas, mas eu não tinha nenhuma para dar. O líder da equipe se juntou a mim como se fosse outra bola fetal no canto da sala, enquanto o capitão pedia reforços. Eu fiquei por lá pelos 2 dias seguintes. Estava cochilando quando acordei com a polícia estadual e o controle de animais tentando descobrir como tirar essa coisa do bloco. Mas depois que o 3º policial foi esquartejado, nós recebemos a visita de um superior. O diretor entrou na estação com uma cara de perplexidade, mas calmo. Ele conversou com o capitão e com o chefe da polícia estadual, que havia feito do meu posto seu centro de comando. Ele nos disse que o bloco ficaria em quarentena até um novo aviso, e que ninguém deveria entrar ou sair até que essa coisa estivesse morta. Então o capitão perguntou a ele o que nós deveríamos fazer em relação aos homens presos lá dentro. Homens que não comiam há 2 dias. E ele simplesmente deu de ombros e disse que se eles estavam lá, então já estariam mortos. Essa coisa não vai deixar ninguém sair depois de entrar. E uma tentativa de resgate não vai fazer nada além de nos fazer perder mais homens. Mas não se preocupem. Nós faremos com que qualquer um que tenha ido por aquela porta jamais tenha existido. O diretor conduziu o chefe para a saída depois disso, e toda a polícia estadual foi junta com ele. E voltamos a ser apenas nós em nosso pequeno mundo novamente. Ele foi fiel à sua palavra. McMahon e Purvis eram solteiros, e constou nos registros que eles simplesmente desapareceram um dia depois do trabalho. Os arquivos dos 27 internos que estavam naquele bloco haviam sumido quando voltei ao trabalho. Suas identidades e registros foram apagadas e todas as celas estavam abertas e vazias. As portas do bloco 2 foram seladas. As portas soldadas e fita isolante colocada sobre elas. Me ofereceram o cargo de McMahon como sargento de confinamento e aceitei. Eu peguei não porque eu queria,
mas porque senti que era a minha melhor opção para me proteger contra aquela coisa todas as noites. Eu nunca a vi durante o dia. Ela parece não gostar da luz, mas à noite dá para vê-la às vezes na escuridão, enquanto persegue ratos e baratas que ainda vivem dentro do bloco. Os oficiais novatos que eles colocam no trabalho sempre me perguntam o que aconteceu com o Bloco 2. Mas eu nunca conto a história toda. Se soubessem, poderiam tentar chamar a atenção da coisa e adicionar mais sangue às minhas lembranças. Eu vi oficiais indo e vindo nestes 10 anos desde aquele dia, mas não contei a ninguém sobre o incidente. Meu antigo capitão é agora major em outra instalação, e todos do meu antigo turno desistiram ou seguiram em frente. Só eu mantenho a minha vigília aqui todas as noites. E às vezes eu a vejo na penumbra, olhando para mim e pensando. Depois de 10 anos, imagino que ela esteja com fome de algo a mais além de ratos. Talvez daqui a 10 anos ela comece a questionar a espessura daquele vidro que existe entre ela e a carne de verdade. Nesse dia, quando ela fizer isso, eu estarei aqui.